A história da luta pela terra. O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Em nosso território estão os maiores latifúndios. Concentração e improdutividade possuem raízes históricas que remontam ao início da ocupação portuguesa neste território no século XVI, combinada com a monocultura para a exportação e a escravidão. A forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses estabeleceu as raízes da desigualdade social, que atinge o Brasil até os dias de hoje. Lei de Terras. Em 1850, mesmo ano da abolição do tráfico de escravos, o Império decretou a lei conhecida como Lei de Terras, que consolidou a perversa concentração fundiária. É nela que se encontra a origem de uma prática trivial do latifúndio brasileiro, a grilagem de terras ou a apropriação de terras devolutas através de documentação forjada, que regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural e formalizou as bases para a desigualdade social e territorial que hoje conhecemos. Resistências populares. Nos países centrais do sistema capitalista, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária, foi uma das principais políticas para destravar o desenvolvimento social e econômico, produzindo matéria-prima para a nascente industrial moderna e alimentos para seus operários. No Brasil, nem mesmo as transformações políticas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo foram capazes de afrontar a concentração de terras. Ao longo de 5 séculos de latifúndio também foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão, marcam a história dos trabalhadores. Desde meados do século XX, nossas feições e formas de organização foram criadas na luta pela terra e na luta pela reforma agrária. Nas diferentes regiões do país, contínuos conflitos e eventos formaram o campesinato no princípio da segunda metade do século passado. A ditadura implantou um modelo agrário mais concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva que excluía a pequena agricultura. O regime militar foi duplamente cruel e violento com os camponeses. Por um lado, assim como todo o povo brasileiro, os camponeses foram privados dos direitos de expressão, reunião, organização e manifestação, impostos pela truculência da Lei de Segurança Nacional e do Ato Institucional número 5. Por outro, a ditadura implantou um modelo agrário mais concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva, que excluía a pequena agricultura, impulsionando o êxodo rural, a exportação da produção, o uso intensivo de venenos e concentrando não apenas a terra, mas os subsídios financeiros para a agricultura. Lutas e mobilizações. O MST, enquanto movimento social, tem como principal instrumento de reivindicação a luta social. A mais conhecida forma de luta do movimento são as ocupações de terra, quando um grupo de famílias sem terra ocupa alguma área, pública ou privada, que não esteja cumprindo com sua função social, e a reivindicam para que seja destinada para fins de reforma agrária, bem como designa a Constituição Federal. Há, no entanto, diversas outras formas de luta e mobilizações protagonizadas pelo MST, com o objetivo de pressionar o poder público para que os direitos das famílias sem terra sejam atendidas, como marchas, atos políticos, ocupações de prédios públicos, trancamentos de rodovias, entre outros. Nossos símbolos. Desde suas primeiras ocupações, os sem terra vêm criando diversos símbolos de sua representação de sua luta, circunstanciais como a cruz da encruzilhada natalina ou permanentes como a bandeira e o hino do MST. Eles são, sobretudo, signos da unidade em torno de um ideal e constituem a mística do movimento.